Eu quero conversar com vocês, desabafar, falar um pouco sobre isso, sobre o preconceito que a gente já viveu com o Richard, sobre a gente sentir na pele esse tal desse preconceito. Porque muita gente fala, não existe mais preconceito no mundo, tal. Tem sim, e existe muito preconceito sim. Muitas pessoas são legais, bacanas e tudo, mas ainda existe demais o preconceito, gente. E eu já passei por várias situações que eu vou falar pra vocês agora. Eu sou a Pamela, mãe do Richard aqui do canal Meu Anjo Azul. Antes de começar a falar sobre o tema do vídeo, eu quero convidar você que não é inscrito a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. E você que já é inscrito, gente, dá uma olhada aí pra ver se o seu sininho tá ativado. Para saber se o YouTube está entregando o nosso vídeo para você, você tem que ativar o sininho, senão às vezes ele não entrega para você assistir o nosso vídeo. Muita gente sempre me pergunta, Pamela, como lidar com essa situação? Como você faz? É complicado, gente, porque igual eu sempre falei aqui para vocês, eu sempre falo no vídeo, o Richard na escola, todo começo de ano é complicado, porque as crianças que estão estudando com ele não entendem e não sabem muito bem a situação dele, não sabem da condição dele. Então todo começo do ano eu tenho que ir lá e conversar com a professora ou com o diretor e pedir para conversar com a sala. Igual no começo desse ano eu já falei para vocês aqui que ele passou por um preconceito que ele nem percebeu, que foi as crianças rindo, fofocando dele e apontando para ele, dando risada. Isso aí foi leve até. Só que eu fui, conversei com a professora e até agora não acontece mais. Então é difícil você chegar e falar, nossa Pamela, como que eu vou lidar com a situação de preconceito e de bullying na escola? Gente, não tem uma regra, não tem uma fórmula secreta, sabe? Se seu filho tá passando por essas dificuldades na escola, chega na professora, conversa com a professora, se possível, pede para a diretora para você conversar com a sala. E se tem inclusão, eles teriam que fazer palestra sobre isso, para ensinar as crianças a lidar com os nossos filhos especiais. Não é verdade? Tinha que ter palestra para as crianças, palestra para os pais, dias de reunião, seria muito interessante, muito importante. Tendo essas palestras, acho que os pais iam entender melhor a situação. E lógico, tem que capacitar os professores, tem que capacitar os AEs que cuidam das nossas crianças, da situação do preconceito, quando ele vê a criança vivendo aquela situação. Então, se existissem mais palestras, o preconceito seria muito menor, eu tenho certeza disso. Criança não nasce preconceituosa. Ela aprende na rua, ela aprende em casa, ela aprende na escola, com outro que aprendeu em casa ou na rua. Essa semana mesmo eu passei por uma situação assim que eu fiquei indignada. Eu até postei no meu Face e no meu Instagram, vou deixar aqui pra vocês dar uma olhada lá, comenta lá também. Eu estava dentro do ônibus com meu filho vindo da terapia, estávamos cansados e o ônibus estava lotado, mas a gente estava sentado e 3 cadeiras à frente do outro lado tinha uma senhora que se dizia professora e eu escutei ela falando com um senhor e dizendo que era professora, né, que estava muito estressada com o seu trabalho, que não estava aguentando mais, que ela tinha uma criança autista na sala dela. 4º ano eu escutei ela falando que não conseguia acompanhar a turma e ela dizia que por que o governo faz isso? Pega essas crianças autistas e joga em sala de aula, a gente com tantos alunos para dar conta, ainda tem que dar conta de aluno autista. Aí ela falou para ele, autista não consegue aprender, não consegue desenvolver, esse menino tá comigo e ele não se desenvolve, o menino já tá na 4ª série e não sabe fazer nada, ele não tem contato visual, ele não me respeita, ele não me obedece, ele só bagunça. E ela ficou falando um monte do menino, falando um monte, por 20 minutos eu fiquei escutando ela falando, perdão da palavra, aquelas merdas no ouvido do cara, e o cara, como não entendia sobre o autismo, pelo que eu percebi, só ficava, sério, nossa, é difícil, né? E eu fiquei indignada, porque é uma professora, e ela falou assim, eu acho que essas crianças autistas têm que ir pra pai, não tem que estudar com crianças normais. Esse foi o fim, eu falei, meu Deus, eu não acredito. A vontade que eu tinha era ir lá e falar com ela e apresentar o Richard pra ela. Falar, você fala que autista não tem contato visual, que autista não tem capacidade de aprender. Você é uma professora mesmo? Onde você estudou? Olha o meu filho aqui, você acha que meu filho não tem capacidade de aprender? O meu filho, ele não falava, meu filho não escrevia. Eles têm capacidade de aprender sim, pode ser o mais severo que for, eles têm, e muita capacidade. Eu fico até emocionada a falar sobre esse assunto, porque uma professora falando desse jeito de uma criança autista, imagine como que ela deve tratar esse aluno em sala de aula. A gente tem que falar para as pessoas sobre isso. As outras
pessoas que estavam ali ouvindo não sabe da situação, não conhece autista, então vai acreditar nas coisas que ela tá falando. E pior que é verdade, gente. Outro tipo de preconceito que eu passei com o Richard foi da parte do convênio. Eu fiz tudo pra conseguir um convênio pra mim e pra ele, contrato prestes a ser assinado. E eu falei pra ele, hoje eu não posso porque eu fui resolver alguma coisa do meu filho no INSS. Ele pegou e falou assim, por quê? Seu filho tem alguma deficiência? Eu falei, o meu filho é autista, então a gente não pode fechar o contrato, a gente não fecha com pessoas doentes. Eu fiquei revoltada também. Ele não foi aceito em creches simplesmente pelo fato dele ser autista. E eu sei que foi isso, gente, porque eu cheguei lá, a moça falou que não tinha vaga. Outra pessoa que eu conheço foi depois e deu a vaga. Depois outras foram e deu. Depois no outro dia eu fui e ela não me deu a vaga. E eu fui de novo, fui tentando e ela não me deu a vaga. E outras crianças entrando. O autismo não é físico. Então eles olham para os nossos filhos e falam, não tem nada. E acham às vezes que é mimo da mãe ou rebeldia. Ou até mesmo sabe que é uma criança autista mesmo. É conhecido, sabe que é uma criança autista, mas não quer ter por perto. Eu vi pessoas no Face comentando que não aceitaram alugar a casa pra ela porque o filho dela era autista. Gente, que absurdo, que mundo a gente tá. Então, gente, por isso que eu falo pra vocês que isso é mais um bate-papo, eu só queria meio que desabafar. Hoje em dia eu sei lidar melhor com essa situação, eu sei me controlar, eu sei respirar, eu sei conversar se precisar, mas eu confesso que não é fácil, eu fico um pouco abalada assim. Então é isso, gente, e era isso que eu queria falar pra vocês. Se você quer que a gente faça vídeos com os comentários que você vai fazer aqui, coloca Pan Responde. Beijos e até a próxima, gente. Tchau, tchau!